Os bolsonaristas estão completamente surtados com Lula por conta das declarações que ele fez a respeito de Israel em Gaza. Isso tudo é inveja, porque Lula provocou um burburinho internacional bem forte, ao contrário de Bolsonaro, que não tem respaldo internacional algum. Mas os bolsonaristas protocolaram uma denúncia contra Lula em Haia por crimes contra a humanidade. Essa é uma grande palhaçada, é mais uma oportunidade que os bolsonaristas estão usando para fazerem aquela velha baderna, a patuscada bolsonarista, já que eles não têm bandeira nenhuma. Mas o Lula não se importa com isso e muito menos com os pedidos e as pressões para que ele pedisse desculpas, porque Lula reiterou as suas críticas e fez um discurso bastante raivoso que eu gostei bastante. E na sua opinião, os bolsonaristas estão com inveja do Lula? A posição de Lula foi uma posição correta? Você curte quando ele surta os bolsonaristas? Então deixa o like e se inscreva no canal. Os bolsonaristas, eles protocolaram um documento que já tem algumas assinaturas para ser enviado ao Tribunal Penal Internacional em Haia, que é aquele tribunal que julga crimes contra a humanidade. E eles estão protocolando esse documento, falando para o tribunal investigar o Lula, porque as falas do Lula seriam falas a respeito de Israel, que seriam crimes contra a humanidade. Isso é uma grande palhaçada, não encontra qualquer tipo de respaldo jurídico, né? Porque não vamos entrar agora, nesse momento, a respeito da palhaçada dos bolsonaristas. Mas vamos falar sobre o tribunal rapidamente. O Lula não vai ser julgado no tribunal de Haia e essa denúncia vai ser arquivada. Primeiro porque para alguém ser julgado no tribunal internacional, essa pessoa não pode ser julgada ou tem que existir algum tipo de impossibilidade de julgamento no país daquela pessoa. Seja uma influência política, seja o tribunal, a Suprema Corte do país está completamente corrompida, então não há como o Lula ser julgado em Haia. Esse é o ponto técnico da coisa. Mas o Lula vai ser julgado por uma declaração? Qual foi o crime que Lula cometeu contra a humanidade? Nenhum. Então o que os bolsonaristas estão fazendo? A velha baderna, a velha bagunça bolsonarista. Eles estão se aproveitando de um momento para poderem falar para sua claque, para suas bases, para as redes sociais que eles estão fazendo alguma coisa. Que na verdade eles não estão fazendo nada, porque nenhum projeto dos bolsonaristas vai pra frente, porque são projetos inconstitucionais. Eles protocolam um projeto, falam o que eles estão fazendo nas redes sociais e depois não fazem mais nada. É só descrédito institucional. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora e que Bolsonaro fez ao longo de todo o governo dele. Bolsonaro vai ser condenado por chefiar uma organização criminosa que atacava e promovia descrédito nas instituições republicanas. Então falava que as urnas eram fraudadas, atacava o IBAMA, atacava o SUS, com o gabinete do ódio, com as milícias digitais, mas também com as pessoas que Bolsonaro colocava como sendo ministros e os representantes daquelas pastas ou daquelas organizações. Bolsonaro colocou Damares Alves para ser ministra dos Direitos Humanos. É uma pasta importante, Damares é uma desclassificada. Agora voltaram com aquela história de Marajó. Mentira! Mentira! E o pior... mas acontece? Sim, acontece, mas não da forma como os bolsonaristas fazem, não da forma como Damares falou, naquele surto, devaneio, até com tons bastante doentios de Damares, falando que tiravam os dentes das crianças, comia comida pastosa, uma fantasia absurda e com vídeos falsos que eles estão promovendo. É só bagunça, apenas para promover descrédito institucional. Para depois falarem, ah lá, o tribunal não quis julgar o Lula, mas está criticando o Bolsonaro. Sempre essa mesma estratégia. Só que o Lula não se importa com essas críticas. E também não se importa com as pressões que estão sendo feitas para que ele peça desculpas. Pressões de comentaristas políticos, jornalistas, lambibotas, adoradores do senso comum, que não conseguem fazer a mínima reflexão. Porque tem medo de perderem as palestrinhas que eles acabam tendo depois sendo chamados por bancos, por empresas de pessoas poderosas. Porque o Lula, no evento da Petrobras, ele chegou e pediu licença. E ele falou assim, eu quero falar uma coisa, eu quero até pedir licença. E ele começou, eu não troco a minha dignidade por falsidade. Porque o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Porque nós estamos tendo vidas perdidas de mulheres e crianças principalmente. E as pessoas têm que parar de serem desonestas e pegarem aquilo que eu falei. Leiam aquilo que eu falei que vocês vão entender aquilo que eu falei. E sim, Lula estava correto naquela posição inicial e está correto agora.
Estão distorcendo o que Lula está falando, criando teorias da conspiração, porque o bolsonarista adora uma teoria da conspiração. Bolsonarista tem o cérebro de minhoca. São pessoas simplistas, ou melhor, simplórias mesmo, que não conseguem ler um livro, que não conseguem ler um gibi. Então, para simplificarem as relações complexas do mundo e as relações complexas da sociedade, eles fazem como os antigos egípcios, como os antigos gregos, que criam mitos, criam fantasias para explicar eventos que eles não conseguem entender. E aí vem as teorias da conspiração. E como os mitos dos gregos, que eu falo, por exemplo, o nascer do sol. Como que é o movimento de rotação na Terra? Eles não sabiam como isso funcionava. Então o que eles faziam? Apolo vem e traz o Sol. É muito mais simples, porque é uma imagem ou um pensamento bastante infantil, e os bolsonaristas, eles são pessoas infantis. Mas, pessoal, aí que tá a questão. A forma como o Lula se posicionou com raiva é uma forma correta, porque o objetivo de Lula era provocar uma reflexão e uma discussão global. Lula tem esse poder porque Lula é uma grande liderança e é uma grande influência principalmente do sul global. Quando você tem uma liderança como Lula que se promove ou que se coloca ou se dispõe a falar pelos mais pobres, a falar pelos menos favorecidos, ele não pode deixar passar o que aconteceu em Gaza ou o que acontece em Gaza. Então a fala não foi de improviso, não foi uma fala de supetão, foi uma fala com um objetivo e o objetivo foi alcançado porque há uma discussão. Toda uma discussão que começou a ser feita a partir da fala de Lula. Algo que Bolsonaro nunca teria condições de fazer, porque Bolsonaro é um jeca, Bolsonaro é um simplório, é um bobão. Isso que é Bolsonaro. E os bolsonaristas, eles invejam essa posição de Lula, a posição de respeito. Tanto que Israel tremeu nas bases quando Lula fez o discurso. Por quê? Porque a fala de Lula pode incentivar outras lideranças a terem uma posição ou uma discussão semelhante à dele. E isso Israel não quer, principalmente Netanyahu. Porque se o conflito acabar no dia seguinte, Netanyahu vai para um tribunal. Não por crimes contra a humanidade, mas por corrupção que ele fez dentro de Israel. As pressões contra Netanyahu são imensas e eles precisam calar todas as vozes fazendo pressão, fazendo circo, para evitar assim que haja uma comoção maior internacionalmente falando de lideranças globais contra Israel, principalmente para evitar que os Estados Unidos entrem também nessa pressão. Porque o mundo, pessoal, aplaudiu o que Lula falou. Óbvio. É claro que eles, para evitar confusão, não vão se posicionar de modo tão enérgico e enfático a favor de Lula. Mas o mundo sim aplaudiu o que Lula falou. E Israel quer calar Lula, até colocando um vídeo cínico de uma brasileira cheio de mentiras, falsidades imensas. A brasileira que sobreviveu ao ataque do Hamas, e nós não estamos aqui para falar sobre a dor da pessoa. Porque não tem como nós falarmos sobre isso. O que ela passou, nós nunca passaremos, eu espero que ninguém passe. Mas isso não abona o fato dela mentir. Isso não é passaporte para mentiras. Ela falou que Lula não ajudou as famílias israelenses. Falso. O governo sim ajudou. E ela ser usada para fazer propaganda de guerra a favor de Israel, uma piada, um vídeo cínico, mentiroso, um vídeo nojento. Até porque a agência da ONU está falando que o governo israelense está boicotando os trabalhos dela. É uma agência que está em Gaza para cuidar dos refugiados. E o governo de Israel começou a propagar mentiras falando que essa agência ajuda o Hamas, para que todos os investimentos fossem cortados, tirando ainda mais o abastecimento e o apoio humanitário às vítimas do conflito, refugiados que já estão em uma prisão a céu aberto há muito tempo. Por quê? Porque Gaza é uma prisão a céu aberto. Todos os palestinos são vistos por Israel como sendo criminosos. Todos, não há distinção. Então, isso mostra 80% das 29 mil pessoas, das 30 mil pessoas que perderam suas vidas no conflito, mulheres e crianças. 80%. 6 mil bombas jogadas. Nem os Estados Unidos, num ano no Afeganistão, jogou tanto. No Iraque. Por quê? Porque é um genocídio e Lula reiterou essa posição. Lula está correto. Tanto que os Estados Unidos, que é o grande medo de Israel, os Estados Unidos mudaram a posição, começaram a rever alguns pontos, principalmente com relação aos assentamentos. Porque o Donald Trump apoiou a construção de casas israelenses nos assentamentos. Algo que a Convenção de Genebra proíbe. Depois de toda a repercussão, depois de todos os crimes cometidos, os Estados Unidos voltaram atrás, abandonaram a posição de Trump e começaram a falar: não façam assentamentos na Jordânia. É uma mudança de paradigma, existe uma pressão forte em cima de Joe Biden para que Biden abandone a posição que ele tem a favor de Netanyahu. Mas,
sem lideranças fortes, fazendo discursos corajosos como Lula fez, não vai adiantar de absolutamente nada. Lula está correto, os bolsonaristas podem chilicar, podem gemer, mas bolsonarista não vai fazer pressão alguma em Lula.